Bom dia, a paz do Senhor para todos. Senhor, ajuda-nos para que possamos levar a Tua palavra de fé e confiança. Que o Teu amor chegue a cada coração que aqui passar. Sou Ângela Marcelino, esposa de Wilson Marcelino. Estamos dando continuidade à leitura bíblica. Em um ano, fazendo parte do Ministério de Idosos da Assembleia de Deus Betel. Hoje vamos ler Mateus 14, 16 e Salmo 64. Mateus capítulo 14. A morte de João Batista. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele, a mesa determinou que lhe dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram anunciar a Jesus a primeira multiplicação de pães e peixe. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo a multidão, vieram das cidades, seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo eles pelas aldeias, comprem para a si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: Trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando-lhes 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, dou-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Jesus anda por sobre o mar. E logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E que estava no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Jesus é em Genezaré. Então, estando já na outra banda, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos, e lhe rogavam que ao menos pudesse tocar na orla de sua veste, e todos que tocaram ficaram sãos. Jesus e a tradição dos anciãos, que contaminam o homem. Capítulo 15. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus, escribas, e perguntaram:
Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Por que não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, respondeu: porque transgride vós também o mandamento de Deus por causa de sua tradição. Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser teu pai e a sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. E assim validaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a sua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhes disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar a mão não contamina. A mulher cananeia. Partindo-se Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Jesus volta para o mar da Galileia e cura muitos enfermos. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cego, mudo e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam, e os cegos viam. Então glorificavam o Deus de Israel. A segunda multiplicação dos pães e peixe. E chamando Jesus aos seus discípulos, disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? E perguntou Jesus: quantos pães tendes? Respondeu: 7, e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães, os peixes, e dando graça partiu, e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobrejou recolheram os 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magdã. Os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu. Capítulo 16. Aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. E ele, porém, respondeu: chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adulta pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Deixando-os, retirou-se. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus disse:
Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homem de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrei dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos tomaste? Nem dos 7 pães para 4.000? E de quantos cestos tomaste? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhe dissera que se acautelasse do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. A confissão de Pedro. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem diz que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligarem na terra será sido ligado nos céus, e o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. E então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Jesus prediz sua morte e a ressurreição. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. O discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E a quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirás cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. Salmo 64. Proteção contra os inimigos. Ouve, Deus, as minhas súplicas, as minhas perplexidades. Preserva na vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto que praticam a iniquidade. Os quais anfia a língua como espada e apontam nas flechas para amargar e para ocultar, e que atinge o íntegro contra e ele disparam. Repentinamente não temem. Teimam os maus propósitos, falam secretamente as armas ciladas. Dizem: quem nos verá? Proteja a iniquidade. Iniquilem tudo que se pode exorgerar, e o abismo, e o pensamento, e o coração a cada um deles. Mas Deus defere contra eles uma seta, o súbito, e se acharão ferido. Desarte e será elevado a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos que veem e maneiam a cabeça. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e entenderão o que ele faz. Os justos se alegrarão no Senhor, e nele confia os retos e o coração. Todos se gloriam. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou. Que o teu coração possa chegar a todos, Senhor. Possa chegar a todo com refrigério, atenção na tua palavra, meu Deus. Na tua palavra, para a glória e honra do Senhor Jesus.
Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.